Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos terminar aquele conteúdo sobre o equilíbrio que nós tínhamos, principalmente aquele equilíbrio sólido-líquido, e logo mais nós vamos ver um outro tipo de equilíbrio. E nós vamos vislumbrar esse equilíbrio não de maneira qualitativa, igual estávamos fazendo na última vez, né, na última aula, no nosso último encontro, mas sim de maneira integrada da equação de Clapeyron, que era aquela relação dp/dt em relação a ds/dv. Delta S, delta V, melhor dizendo. Então, na última aula eu tinha integrado isso daqui, integrei isso daqui, e o resultado para esse equilíbrio sólido-líquido era expresso da seguinte maneira: após a integração e os passos de integração, nós tínhamos que a variação da pressão propicia ali mudanças dos quais aí eu fiz uma série de modificações de delta S para delta H, né? Principalmente por causa que era um processo sólido líquido, então nós temos um processo de fusão. Sendo assim, eu tenho um ΔH de fusão sobre um ΔV de fusão. Na última aula eu tinha mostrado por que eu converti esse ΔH para ΔS e o que isso implicava, e fazia que surgisse um termo de temperatura a mais, que resulta ali nesse ΔP sobre Tm, onde esse Tm é a temperatura de derretimento, né? Ou seja, a temperatura de fusão também, né? Mas em alguns livros vai estar lá M por causa do Melvin, né? Então, o processo de derretimento. Pronto, eu consegui uma expressão que relaciona a variação da pressão em relação ao quanto que vai ser o deslocamento da temperatura em relação à temperatura de fusão. Perfeito? Nós já vimos, eu sei que nós já vimos, eu pelo menos peguei o exemplo mais clássico e mais compreensível, mais clássico não, mais compreensível, né? Deixa eu ajustar a minha luz aqui. Mais compreensível de como que ao exercer pressão sobre um sólido, como que a temperatura de fusão desse sólido vai variar, né? Que era aquele exemplo lá do patins no gelo. Aquele exemplo lá é muito bom, porque me mostra que a inclinação ali dSdV para a água é negativa. Então, ao pressionar, ao fazer pressão, vou pegar uma folha nova aqui para facilitar, ao fazer pressão em um sistema, e aqui eu tenho uma tentativa de plano cartesiano, né? Então, ao fazer pressão, o que antes era a temperatura de fusão aqui, ao aumentar a pressão, quando é um gráfico para uma substância como a água, a nova temperatura de fusão fica um pouquinho mais baixa, tá? Então, aqui eu tenho na equação que eu acabei de apagar, né, que era aquela relação de ΔH de fusão sobre ΔV de fusão vezes ΔP sobre Tm, a equação me mostrava qual que era essa dependência, né, exata dessa variação da temperatura em relação a duas propriedades que vão ser intrínsecas, né? Aliás, mais duas, né? Temos a entalpia de fusão, temos também a variação do volume no processo de fusão, e com isso eu consigo saber para qualquer substância, desde que eu conheça esse ΔH de fusão principalmente, e o ΔV vai ser meio próximo para todas as moléculas, né? Eu vou conseguir compreender qual que vai ser a real magnitude, a real dimensão dessa variação da temperatura. Então, aquela equação integrada
nada mais nos dá do que uma forma de expressar e de encontrar matematicamente a exata variação dessa temperatura. Então isso nos é útil, né? Muito útil. Tá, mas, por exemplo, se eu tiver agora uma outra situação onde eu tenho uma fase condensada qualquer, tá? Aqui uma fase condensada, e essa fase condensada pode então ser tanto a fase líquida quanto a sólida. São duas fases condensadas em relação esse equilíbrio em relação à fase gasosa. Também é uma coisa interessante em integrar, não é tão interessante, eu sei que tem coisas mais interessantes na vida, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho em termodinâmica, eu entendo, tá? Não é coisa, meu Deus do céu, que coisa interessante, que maravilha, mas só para a gente concluir esse raciocínio sobre a integração da equação de Clapeyron para equilíbrios. Olha, a equação continua a mesma, né? Não tem nada de diferente, tanto até que eu já fiz o favor para vocês, ΔT de tempo? Não, ΔT de temperatura, né? Eu já fiz o favor para vocês de criar ali um raciocínio legal e vocês já perceberam quais são as peculiaridades dessa variação da entropia e de volume. Então, quando eu tenho essa equação, né, equação de Clapeyron, e eu vou integrar ela, e eu devo fazer essa integração em relação ao mesmo espaço que eu tinha feito anteriormente, né? Então, o que é integrar aqui, integrar ali, isolar algumas variáveis, eu percebo que esse canto aqui, né, esse lado direito, vou até colocar uma outra cor aqui para ficar mais bonito, ó. Você já sabe de onde que vem esse ΔH, você sabe que para converter o ΔS em ΔH, então é o ΔH sobre T, e esse meu ΔV, eu posso expressar ele da seguinte forma, como o V molar do estado gasoso menos o V molar da fase condensada. E, portanto, por consequência, você tem que lembrar que uma coisa vai sempre ser válida aqui, né? É que o volume molar da fase gasosa menos o volume molar da fase condensada. O que é a fase condensada? Ficou ruim pra caramba a minha chavinha aqui. Deixa eu tentar. Aí, bonito, né? A fase condensada pode ser tanto o volume do líquido quanto o volume do sólido, né? Então, esse volume dessas fases, elas... Deixa eu colocar minha imagem para cá para facilitar, né? Esse volume dessas fases... Opa, esqueci do que tinha que falar, né? Aqui, ó. Esse VG menos VC vai ser igual, aliás, igual não, mas muito, muito próximo ao que? Ao volume molar do estado gasoso. Ué, mas como assim, Glaucio Regis? Como que você fala que isso aqui é verdadeiro? Ué, é muito, muito simples. Deixa eu até colocar uma luz aqui na minha cara para ajudar a entender. Não é uma história de terror que eu estou te contando. É uma coisa mais simples. O volume de qualquer gás sempre é muito maior que o volume do sólido e do líquido. Eu entendo que o líquido é um pouquinho mais volumoso do que o sólido, mas o gás é tamanho mais volumoso do que esses últimos dois, que é uma consideração bem razoável eu fazer essa aproximação, que o volume do gás menos o volume da fase condensada é a mesma coisa que o volume do gás. Então, é essa expressão aqui. Então, eu posso substituir aqui, eu posso fazer um pequeno arranjo nessa expressão. E, claro, então,
ao invés de eu ter, nessa expressão aqui que eu estou falando, né? Então, ao invés de eu ter VG menos VC, eu só considero VG, tá? O volume do gás. Então, quando eu pego e faço as considerações, as ponderações, né? Eu posso fazer uma coisinha bem legal que é, já que eu tenho o volume de um gás, eu posso pegar pelo volume molar, né? Isso daqui é igual a RT sobre P, não é? E note que eu estou trabalhando com essa equação aqui, né? dP dt, ds dv, eu transformei ds em ΔH sobre T, mas eu ainda tenho o ΔV ali, né? Só que esse ΔV eu percebi que é só o volume do gás. Então, eu tenho ΔH sobre T sobre V, né? ΔH sobre T vezes V. V o que é? É RT sobre P, não é? Então, se isso é igual a RT sobre P, vou deixar bem grandão aqui, eu consigo fazer umas substituições e pelos mesmíssimos passos, tá? Os mesmos passos algébricos que eu já tinha feito outrora, eu consigo obter uma expressão onde eu vou fazer isso daqui, né? Eu vou ter um dln de P sobre dt. Esse T é maiúsculo, tá? Só que com a mesa digitalizadora às vezes é meio ruim de escrever e a minha caligrafia é feia para burro, então por isso que parece que é uma outra letra. E aqui fica ΔH sobre RT ao quadrado. Já tinha um T, então mais um T ao quadrado. O R ficou ali e o P foi para o outro lado, né? Então, como eu tinha um dP sobre P, se torna um dln de P. Né? A hora que eu integro tudo isso, essa salada de letras, T, P e V, né? Eu vou ter aí nos limites de integração, então eu tenho, e claro, pego essa expressão aqui, jogo o dt para a direita, e aí integro em relação aos nossos limites. Então eu tenho um P0 até P, dln de P. Tudo isso é igual ao que? Aquela integral também nos limites da integração que se referem às duas temperaturas, T0 até T, é a minha única variável, né? Você já se ligou nisso. O que sobrou aqui? ΔH sobre RT quadrado vezes quem? Vezes dt, né? Que estava ali do lado direito antes. Beleza. Quando eu faço isso, eu consigo uma expressão que é facilmente integrável e que vai me resultar, então, essa integral aqui do lado direito é tabelada, né? 1 sobre x ao quadrado, né? Uma integral bem conhecida. A integral aqui da esquerda de ln de p também é uma integral conhecida. E aquela expressão se resume necessariamente, deixa eu apagar ali, aqui ó, em vermelho, né? O ln de p sobre p0 vai ser igual, aqui vem do processo de integração, que não carece fazer passo a passo, né? Senão fica chato por a dedéu. Então, menos a variação da entalpia desse processo sobre R. A gente já sabe de onde surgiu esse R, né? Devido ao fato que eu substituí o V molar da fase gasosa por V e igualei pela equação
do gás ideal, estou considerando o gás ideal. Imagina só se na prova eu coloco lá um gás real, né? Coloco um gás de Van der Waals, então daria um probleminha, né? Aquela integração resume 1 sobre T menos, ou seja, a temperatura final, sobre 1 menos 1 sobre T0 e fecha parênteses. Aquela expressão se relaciona a isso, né? Então, obviamente, se eu colocar o P inicial, o P0 igual a 1 atm, eu vou ter somente ali o ln de P igual a tudo isso, né? Menos ΔH sobre R. E, obviamente, eu também posso fazer aqui, não preciso deixar da razão óbvia ali, né? 1 sobre T menos 1 sobre T0, né? Então pronto, agora se eu tiver qualquer fase condensada, eu consigo expressar essa variação de como que uma variação de pressão vai afetar a temperatura do meu sistema, né? Então, que é muito análogo àquilo que eu já havia integrado, mas óbvio, antes, quando eu tinha feito somente para o sólido, do estado sólido para o estado líquido, chegou um momento, isso foi na aula passada, quem viu tá esperto, que eu falei que a variação da temperatura de fusão é muito pequena, e de fato é. E aí tinha um LN lá que eu fiz uma bruxaria algébrica para, ao invés de pegar o LN da temperatura final sobre a temperatura inicial, ficou lá o ΔT sobre T, quando essas temperaturas finais iniciais são muito próximas, essa aproximação é válida. Lembra lá da termodinâmica, lá o processo reversível? Geralmente o W lá a gente não podia fazer essa aproximação porque muitas vezes a variação do volume era bem grande, né? Então, mas ali foi válido. Quando eu tenho uma outra fase condensada, num líquido para um gás, vocês vão perceber que o aumento da temperatura de ebulição, ainda ficava olhando aqui no olho de vocês, o aumento da temperatura de ebulição, ela é em magnitude maior do que a diminuição da temperatura de fusão. Tá? Então, temperatura de fusão, eu vou ter um aumento pequeno. Claro, é que eu estou falando da água, né? Para a água, a temperatura de fusão diminui um pouquinho. Agora, também eu vou ter um impacto bem maior na temperatura na temperatura de ebulição, tá? Vai ser maior, porque por uma consequência do quanto é assim, esse equilíbrio, variação de entropia, variação de volume. Porque a variação do volume aqui é muito maior. Então isso expande bastante essa nossa diferença. Tá tranquilo? Então, só para também frisar um outro detalhe, né? O que é essa variação de pressão aí, né? Essa variação de pressão não é da pressão externa, mas sim da pressão de vapor. Porque antes eu estava falando de como que era a pressão externa aplicada e como que isso interferiria na variação da temperatura, né? Mas o que era válido para fusão, agora vocês já entenderam que vai ser bem maior para a ebulição, mas notem que principalmente essa relação, né? Eu estou vendo aqui um gráfico que relaciona o que? A variação da pressão daquele vapor que está em equilíbrio, né? O que é o vapor que está em equilíbrio com a fase condensada? É a pressão de vapor, né? Então, aquele equilíbrio dinâmico que acontece quando for explicar a lei de Raoult, a lei de Henry, eu vou trazer dois aportes, um cinético e um termodinâmico, para explicar a pressão de vapor. Então, mas você já sabe isso, já ouviu falar, né? É aquele equilíbrio dinâmico da fase condensada com a fase vapor. Então, essa variação da pressão de vapor, ln de P, quando a minha pressão inicial é 1 atm, eu posso variar essa pressão de vapor
variando a temperatura, né? É óbvio, você já aqueceu uma chaleira com água, né? É isso que você está fazendo, você está aumentando a temperatura para o que? Aumentar a pressão de vapor, e isso faz com que quando a pressão de vapor supera a pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição, não é? Olha como é uma coisa prática. Mas com que magnitude isso acontece é que essa equação aqui embaixo nos mostra. Essa magnitude dessa variação que é o ponto fulcral dessa explicação. Se eu for fazer um gráfico disso, vamos fazer um gráfico. Termodinâmica sempre tem que ter um pouquinho, pelo menos né, um gráfico aqui. Vamos ver como é que eu ploto aqui uma imagem. Aqui, ó. Aqui. Então, sistema de coordenadas aqui. Opa, bonito. Eu tenho o ln de P aqui. Em relação... Olha como é fácil isso. Em relação ao quê? A 1 sobre T. A recíproca da temperatura. Isso, né, esse gráfico, também poderia ser o log, né? Vai me dar o quê? Uma reta, percebe? Uma reta positiva ou negativa? Descendente ou ascendente? A reta descendente, né? Então vamos tentar fazer uma reta aqui. Ó, essa é a reta mais reta que eu consigo fazer com a mesa digitalizadora. Vamos colocar os pontos aqui para fazer de conta que a gente foi lá no laboratório e fez os ensaios. E essa inclinação, né, nos diz o que? O ΔH sobre R. Então, se eu for para o laboratório e começar a verificar a variação da pressão de vapor, facinho, e a variação da temperatura, e plotar isso em relação à recíproca da temperatura, o que eu vou extrapolar isso, né? Eu consigo, primeiro que eu vou conseguir achar o ΔH de vaporização da minha substância. Então, de uma forma bem simples, eu consigo ir para o laboratório e calcular essa variação, né? E é esse o grande ponto desse videozinho aqui que eu estou fazendo. Vamos ver quanto tempo nós já temos. 22 minutos. Era só para complementar aquela aula, né, da semana passada. Então, é isso que essa equação nos rende, né? A equação de Clapeyron, quando integrada, ela me permite, o fato de ter uma linearidade ali entre o ln de P e a recíproca da temperatura, me permite, se eu extrapolar ali, também saber, no intercept tem mais umas informações, mas a inclinação vai ser igual ao ΔH sobre R. E essa é uma informação legal, essa é uma informação importante, porque joga luz sobre o comportamento da matéria, né? Então, esse conteúdo aqui a gente finalizou. Agora eu vou liberar esse videozinho aí para vocês. E logo mais tem mais um vídeo onde eu explico sobre o conceito de fases de Gibbs, tá bom? Até mais.